Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? O tema da aula de hoje é o dispositivo prático de Brio-Ruffini. Para que serve esse dispositivo, né? Ele serve para a divisão de polinômios. A divisão de polinômios por um polinômio de primeiro grau, né? Você pega um polinômio de qualquer grau, divide por um polinômio de primeiro grau, então você usa esse dispositivo de Brio-Ruffini. Mas, professor, a gente já viu lá aquele método difícil do Descartes, já vimos um método fácil, que é o da chave, e agora mais um método. Sim, o Brio-Ruffini ele é mais prático do que o método da chave. Ele é mais prático, tá? É por isso que ele é chamado de dispositivo prático. Além disso, ele é usado para encontrarmos as raízes de um polinômio de grau superior a 2, aí, né? E até o segundo grau a gente usa Bhaskara, é o mais comum para a gente, né? O Brio-Ruffini também daria para resolver as equações do segundo grau, mas não é tão comum, né? Agora, grau 3, 4, 5 já são polinômios mais complicados. E para encontrar essas raízes, a gente utiliza Brio-Ruffini. Então, entender como funciona é importante, tá bom? E ele é muito simples, vocês vão perceber aqui, ó. Eu tenho uma tabelinha, e nessa tabelinha aqui eu vou informar os meus termos dos polinômios. Vocês não vão entender no primeiro momento, mas depois no exemplo vocês vão ver que vai ser bem simples, né? Ó, nessa posição aqui na minha tabela, eu vou colocar a raiz do divisor. Então, eu vou ter o divisor, né, dessa operação de divisão que eu quero fazer, vai ser uma equação do primeiro grau, vou pegar a raiz dessa equação e vou colocar ali. Depois, nesse centro aqui, ó, eu vou colocar os coeficientes do dividendo. Então, vai ter o dividendo, que é o número, que é o polinômio que eu estou dividindo, vou pegar os coeficientes e colocar aqui no centro. Feito isso, eu vou pegar o termo independente do dividendo. Então, o termo independente vem nessa região aqui, tá bom? Logo abaixo dele eu tenho o resto. E aqui eu terei os coeficientes do quociente, né? Do resultado da divisão, vem ali embaixo. Vocês vão perceber que o resultado, né, do quociente é sempre um grau abaixo, né, do meu polinômio, do dividendo, né, do polinômio que eu estava dividindo. O máximo que ele chega, né, é um grau abaixo ali. Bom, vamos ver um exemplo prático aqui. Então, eu tenho um polinômio p de x igual 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 2. E eu vou dividi-lo por um outro polinômio de primeiro grau, x menos 2. Ok. Desenho a tabelinha, muito simples, tá? Acho muito bom quando não trava isso aqui. Isso, legal. E agora eu vou informar aqui os valores, né? Então, raiz do divisor. X menos 2 igual a 0. Minha raiz é 2. Ok, boto ela aqui, ó. A raiz do divisor. Os coeficientes. O primeiro que eu tenho é o 3. Né? Desci ele para lá. O menos 5 está aqui. E o 1 está multiplicando o x, desce para cá também. O termo independente, ele vem desse cantinho de fora aqui, ó, menos 2, ok? Agora eu começo a calcular. Primeira coisa que eu faço, eu abaixo esse 3 aqui, eu trago ele aqui para baixo. Vai ser o meu primeiro coeficiente do quociente ali, do resultado da minha divisão. Faço o seguinte, 3 vezes 2, 6. Resultado, menos 5, dá 1. Ok? Deixa eu apagar o que coloquei aqui. De novo, 1 vezes 2,
2. 1 está positivo, então mais 1. Aqui dá 3. Pronto, gente. Acabou, tá? Praticamente aqui. Só falta agora 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4. Acabou a conta. Acabou a conta. Ok? Deixa eu apagar esse x aqui. Resultado, então, do meu quociente, que é de x, igual a 3x era ao cubo, agora é ao quadrado, mais 1 vezes x, né? X mais 3, e o resto de x é igual a 4, né? Olha, nessa posição da minha tabela é o resto, então aqui é o 4, é o resto. Então, a divisão de 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 2 dividido por x menos 2 dá 3x ao quadrado mais x mais 3 e o resto é 4. Ok? Está resolvido. Mais um exemplo só, a gente já finaliza essa teoria aqui, tá? Então, novamente, eu tenho aqui agora um polinômio p de x igual 2x à quarta mais 7x ao cubo menos 4x mais 5. Vou dividir por x mais 3. É o polinômio de grau 4 ali agora, né? Bom, novamente eu ponho a minha tabela aqui. Ok? E começo a preencher os valores. Primeira coisa, raiz aqui, x mais 3 igual a 0, x igual a menos 3. Vou baixar mais um pouquinho. A raiz vem nessa posição, menos 3. Para cá eu desço os meus coeficientes, 2, 7. Olha só, o x ao quadrado aqui é importante, hein? Ó, ele não tá, né? O coeficiente do x ao quadrado, então, é o 0. Então, ele desce para cá. Cuidado com isso, tá bom? É um polinômio incompleto ali. Você tem que completar ele com o 0. E você tem o menos 4. E o termo independente é o 5. Pronto. Agora a gente começa a calcular. Tombo aqui o 2. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais o 7 dá 1. Né? 2 vezes menos 3 dá 6, menos 6. O 7 positivo mais 7 aqui dá 1. Olha que simples que é isso. 1 vezes menos 3, menos 3. Mais 0, menos 3 mesmo. Simples, hein? Menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. 9 menos o 4 dá 5. 5 vezes menos 3 dá menos 15. Menos 15 mais o 5 do termo independente dá menos 10. Né? 5 vezes menos 3 dá menos 15. Mais 5 dá menos 10. Ok? Acabou, gente. Sem crise. Quociente de x igual. O expoente era 4, baixei para 3. 2x ao cubo, né? Desci para cá, ó. 1 mais x ao quadrado menos 3x, né? Ó, 1 desceu para cá, esse menos 3 desceu para cá. Mais 5, que é o meu termo independente, e o resto dx
é igual a menos 10. Mamão com açúcar, isso aqui, né, gente? Tá feita a divisão aí. Resto menos 10. Então, os dois mais importantes que nós temos aí, dispositivos, é o Briot-Ruffini e o teorema do resto, né, gente? É bom treinar aí. Vou deixar para vocês no Google Forms alguns exercícios, acho que são 6 exercícios. Alguns são um pouquinho difíceis, tá? Mas devagarzinho aí a gente vai melhorando, vamos trabalhando esses exercícios aí e desenvolvendo essas habilidades. Falou, passa a régua.